Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao vídeo dessa quinta-feira aqui do Imagenscast. E se é quinta-feira, você já sabe, tem o seu quadro preferido da semana, o primeiro Opiniões Impopulares de 2025. Para quem não me conhece, eu sou o Manu. Se você é novo ou nova aqui, já chega se inscrevendo no canal. Além de se inscrever, ativa as notificações, aperta o sininho, clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e já chega deixando o like, apertando o like. Se você já é inscrito também, não se esquece de deixar o like, porque o like é a arma mais eficiente que você tem para fazer este canal ganhar a galáxia. Beleza? Siga o Imagenscast nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o trabalho do canal via Pix. O nosso Pix é o nosso e-mail, imagenscast.gmail.com. Com qualquer valor que você possa contribuir, você ajuda o canal imensamente. E considere se tornar membro do Imagenscast. A gente inicia o ano de 2025 com mais de 70 membros. Estamos caminhando para 80. Espero bater 80 já em janeiro. Então me dê essa força aí, menos de R$ 3 por mês. A partir de R$ 2,99 você vira membro do canal, nos ajuda financeiramente, tem benefícios por isso, tá valendo muito a pena ser membro, porque tem conteúdo exclusivo para membros. Todo mês eu posto conteúdo exclusivo. Tranquilo? Quer aprender a tocar guitarra? Não sabe tocar guitarra? Já sabe tocar guitarra e quer evoluir? Adquira o curso de guitarra do Marcelo Barbosa, do Angra, um dos melhores guitarristas do mundo, um dos cursos de guitarra mais comprados, mais procurados do mercado para você adquirir. Link aqui na descrição, nosso link. Comprando pelo nosso link, você nos ajuda. Sem mais delongas, vamos para os nossos opiniões impopulares. Lembrando que você pode ter a sua opinião impopular respondida aqui neste quadro. Para isso, é só você comentar. Deixa a sua opinião impopular aí nos comentários. Só que escreve um opiniões impopulares, ou opinião impopular, ou hashtag opiniões impopulares, ou hashtag opinião impopular, porque a galera sempre escreve variando entre esses quatro formatos. Escreve opiniões impopulares, ou hashtag opiniões impopulares, e bota no começo ou no final da sua opinião impopular. Porque assim você está me autorizando a printar essa sua opinião e a postar aqui na tela para eu responder. Essa é a graça desse quadro. Então já deixa a sua opinião impopular aqui. Não precisa ser necessariamente sobre Angra Verso, não precisa ser necessariamente sobre heavy metal, pode ser sobre qualquer banda de heavy metal, mas também podem ser sobre outros assuntos. Deixa a sua opinião impopular aqui, que assim, você autorizando, eu printo ela e respondo. Só peço para que você aguarde, porque tem muita opinião impopular para ser respondida. Então, eu já estou com uns 10 quadros de opiniões impopulares já com o material pronto para responder. Então, talvez demore para eu responder a sua opinião, mas antes tarde do que nunca. Deixa ela aqui nos comentários para eu responder ela. Tranquilo? Vamos começar a responder as nossas opiniões impopulares pela opinião impopular do @charuto Naruto. E ele tem uma foto do Yoga de Cisne, vai entender. E ele comenta: opinião impopular. Essa é polêmica. Ayrton Senna não é o maior de todos os tempos. E aqui a gente já pisa num vespeiro, né? Porque, assim, eu sou mega fã de Fórmula 1, sou mega fã do Senna, obviamente. Sou da geração que teve o privilégio de assistir o Ayrton Senna correndo e que teve a tristeza de ver ele falecendo no Grande Prêmio de Imola, 1º de maio de 1994. Lembro muito bem como eu estava sentado no sofá com a minha família. E eu sou de uma geração que viu o Senna correndo aos sábados e domingos. Cara, era um ritual dos brasileiros, né? Então a gente acaba superestimando o já fantástico Ayrton Senna, que era idolatrado e inclusive amado no mundo todo, mas acho que aqui no Brasil mais. Acho não, tenho certeza que aqui no Brasil mais. Ele era meio que o queridinho do Brasil, né? O ídolo, numa época na qual a seleção brasileira não ganhava a Copa do Mundo, inclusive foi ganhar só em 94, no ano em que ele faleceu. Ele era o ídolo, o grande ídolo do esporte brasileiro. Então, eu não estou falando que o Senna era superestimado. Superestimado no sentido de que aqui no Brasil a gente tem um carinho muito maior por ele e aumenta muito mais os feitos dele do que no resto do mundo, acredito eu. Sobre a sua opinião, assim, eu não acho que ela seja uma opinião impopular fora do Brasil, talvez aqui no Brasil seja, mas eu não discordo dela não, cara, eu concordo, assim, e eu acho que não tem nenhum problema em o Senna não ser o maior de todos os tempos. Ele pertence à prateleira dos maiores de todos os tempos,
Mas aí tem Juan Manuel Fangio, tem Nick Lauda, tem, enfim, Jack Stewart, tanto piloto bom, cara. O próprio Alan Prost, o Prost ganhou 4 títulos, né? Correu com ele. Isso não tira o brilhantismo do Senna, e obviamente Schumacher, Lewis Hamilton, o próprio Fernando Alonso é um cara que, apesar dos 2 títulos, muita gente coloca ele muito alto nos rankings. O Nelson Piquet, que foi tricampeão mundial. Então, assim, o Senna foi um ídolo que eu tive, mas eu sou obrigado a falar que parte do cenismo me incomoda, que é um cenismo xiita e que trata ele como uma entidade que não falhava, que detinha o monopólio da moral e da virtude, e que tudo que ele fazia era certo, que ele era um santo, que ele era infalível. E não, assim, não, ele era um cara normal. Eu acho que ele é um achismo meu. Acho que ele hoje não ia gostar de ver a idolatria cega que algumas pessoas têm por ele. E ele era um cara que era falho, inclusive, saca? Ele jogava o jogo da Fórmula 1, que era um jogo, pra época, ainda sujo, tá? Ele jogou o carro em cima do Prost, devolvendo o que o Prost fez em cima dele. E na comparação Senna e Prost, você já tem uma briga muito acirrada ali. Eram 2 pilotos geniais, cada um da sua forma. Eu fico com Senna, mas aí talvez o meu lado brasileiro fale mais alto. Mas a verdade é que o Prost, nas 2 temporadas que eles correram juntos pela McLaren, os dois com o mesmo carro, nas 2 temporadas o Prost fez mais pontos que o Senna. O Senna ganha o campeonato de 88, só que ele ganha por conta da regra dos descartes, né? O Prost era uma regra esdrúxula, que você tinha que descartar 5 resultados e só valiam, acho que os 11 melhores ou 10 melhores da temporada. Só que o Prost ele só tinha ficado em primeiro e segundo na temporada, então ele teve que descartar tipo 3 ou 4 segundos. Ficou em primeiro, segundo e terceiro, se eu não me engano. Então ele teve que descartar resultados muito importantes e que davam pontos para ele, enquanto o Senna quebrou em algumas vezes. E ele descartou pontos, descartou corridas nas quais ele quebrou. E o Prost descartou segundos e terceiras colocações e custaram para ele o título. O Prost acho que errava menos, ele era mais cerebral assim, né? Ele tinha menos ego. O Senna já bateu porque ele dá uma volta no Prost, mas o Senna era mais espetacular, assim, ele era mais rápido. Só que, nossa, tô até me estendendo para falar sobre o Senna, porque, pô, o cara é um ídolo, né? E é bem legal relembrar a carreira dele. Inclusive, a série dele que estreou é muito boa. Mas é isso, cara. Ele não ser o maior de todos os tempos, eu também compartilho. Eu diria, para mim, né? O meu maior de todos os tempos na Fórmula 1 é o Michael Schumacher, que também foi um cara absolutamente falho, cheio de defeitos, jogou sujo por algumas vezes, né? Contra o Damon Hill, contra o Villeneuve, contra o próprio Alonso. Mas era um piloto assim espetacular, cara. Ele fez o que fez na Benetton, depois ele vai para a Ferrari, que estava em baixa, não ganhava muito tempo, reconstruiu a equipe e fez uma dinastia. Michael Schumacher, para mim, foi o GOAT. Mas eu, por ser brasileiro, mas eu não posso. Mas o Senna, obviamente, tá nessa prateleira. E eu também não acho impopular quem considera ele o maior e o melhor de todos os tempos. Então, qualquer uma dessas opiniões é válida, só não vale falar que o Senna não era tudo isso, não era tão bom. Aí é sacanagem, né? Ele era tudo isso sim e um pouquinho mais. Pena que nos deixou e nos deixou cedo. Nossa, eu falei demais. Muito obrigado pela opinião. Arroba Leone Lima diz: opinião impopular. Nocturnal é ruim. Discos exagerados, sem criatividade. Parece uma tentativa de superar Temple of Shadows, assim como os discos de Edu Falaschi. Não acho que é uma tentativa de superar o Temple of Shadows, até porque a Nocturnal ela explora caminhos que o Temple of Shadows não explorou, principalmente do ponto de vista vocal. Inclusive, não só do ponto de vista vocal, né? Afinações de guitarra bem baixas e de baixo também bem baixas, e vocais bem diferentes que flertam com thrash metal. Então, não acho que é uma. Não acho que o Temple of Shadows é o espelho da Noturno. Definitivamente acho que não. E também não acho uma banda ruim. Não acho que a discografia é perfeita. Eu acho o primeiro disco muito bom.
O segundo disco eu acho irregular, apesar de ter a minha música preferida da Nocturnal, que é This Is Life. O terceiro disco tem a música Hey, que eu acho ótima, mas também é um disco que oscila. Eu acho melhor que o Back to Fuck You Up, mas enfim, tem a faixa Mysterious, que eu acho maravilhosa. Power Metal bem legal. E o Cosmic Redemption, pra mim, é o segundo melhor deles. Tá atrás, acho que, do primeiro disco, na minha opinião. Então, eu acho que é uma boa banda, sim, cara. Uma boa banda que tem que continuar fazendo seus lançamentos. Thiago agora tá com a Ready to Be Hated, né? Vamos ver como é que ele vai lidar com as duas agendas, com as duas bandas. Mas eu discordo da sua opinião impopular. E aí você cita que, assim como os discos do Edu Falaschi, eu acho que os discos do Edu Falaschi, sim, tem o Temple of Shadows e o Rebirth como dois espelhos ali nos quais ele se inspira para fazer os discos. Mas eu não sei se o intuito dele é superar o Temple of Shadows. Talvez mais fazer um fanservice. Concorda? Discorda? Deixa sua opinião aí. Muito obrigado pela opinião, hein? O arroba JFebev, meu amigo Felipe Bezerra, finalmente está aqui no Opiniões Impopulares. Ele diz, hashtag Opinião Impopular, Nothing to Say é a pior música do Holy Land, seguida por The Shaman. E eu acho ridículo o Angra abrir todos os shows com ela. Eu vou banir o Felipe do canal por dizer esse sacrilégio. Prendam o Felipe Bezerra. O nome dele é Felipe Bezerra. Procurem e mandem ameaças. Porque como é que ele pode falar um negócio desse? Nothing to Say é a pior música do Holy Land. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não pode. Então, assim, opinião maluca, opinião errada. Opinião que merece apanhar. Mentira, não merece. Felipe, grande abraço, meu amigo. Muito obrigado pela sua opinião, mas ela tá muito errada. Muito errada. Alguém aí concorda? Comenta aí. Meu amigo Aníbal Pontes. Que prazer ter o comentário dele aqui. Ele fala o seguinte: opinião impopular. Jake e Lee é de longe o melhor e mais completo guitarrista do Ozzy. Deixei a bomba e saí correndo. Abraços, Manu. Cara, não. Ele não se contenta em falar que ele é o melhor e mais completo. Ele fala que é de longe o melhor e mais completo. Aí você perde nessas, né, Aníbal? Mas olha só, eu acho o Jake Lee um guitarrista subestimado. Ele é subestimado. Para quem não sabe, o Jake Lee, ele não tocou só com o Ozzy, ele também tocou com o Dio. Inclusive, ele compôs com o Dio a música Don't Talk to Strangers. Tá aí, informação, informação. Com o Ozzy ele gravou o Barca Demon e o Ultimate Sin. E são dois discos que têm linhas de guitarra muito boas. Jake Lee é um guitarrista incrível, assim, mas o próprio Ozzy teve muitos guitarristas. Vocês sabiam que o Steve Vai já tocou com o Ozzy? Tá aí, informação, mais informação. Mas, cara, fica entre o Randy Rhoads e o Zakk Wylde. Mas talvez, olha só, talvez seja impopular o que eu vou falar, hein? Talvez. Mais completo, a gente tem que adicionar o Gus D nessa briga aí. Porque o Gus D ele é um fenômeno, assim. Talvez o mais completo guitarrista seja o Gus D, tecnicamente. Talvez. Mas a dupla Randy Rhoads e Zakk Wylde é imbatível. Eu boto o Jake na terceira colocação, inclusive. Discordo da sua opinião, então. Mas muito obrigado, Aníbal. O arroba Andrei Arthur 3409 diz: opinião impopular. Se o Edu falasse que não tivesse os problemas vocais que teve, não haveria nem comparação entre ele e o André Matos. Talvez em relevância histórica, mas o Edu cantava com muito mais pressão. Tinha um drive melhor que o André, interpretações inigualáveis. Vide Temple of Shadows e Aqua. É só ouvir Live and Learn, por exemplo. Não tem como falar que essa música ficaria melhor com o André. Cara, de fato você citou uma música que fica melhor com o Edu do que com o André. Tem a versão de Live and Learn com o André no YouTube, só procurarem. E a versão do Edu é mil vezes melhor. Mas falar que não haveria nem comparação, pera lá, né, bicho? Assim, havia quando ele estava no auge. Então, claro que haveria. Haveria comparação entre ele e o André Matos. Ah, o, o, o André teve seus problemas vocais também durante a sua vida, sabe? E se o André não tivesse tido nenhum problema vocal? Se o André tivesse preservado a voz dele até
o final da vida dele. É muito si. Claro, a voz do Edu no Rebirth, eu já escuto em Temple of Shadows, tá? Tá aí, opinião impopular. Auge do Edu foi Rebirth e Hunters and Prey. Temple of Shadows já não é mais auge. Opinião impopular do Manu. Concordam? Discordam? Ah, mas sim, ele tem interpretações incríveis no Temple of Shadows, no Aurora, no Ar. O Edu, ele é um músico, assim, de muito bom gosto, né? Em termos de melodias, mas eu discordo completamente. Haveria sim comparação. Haveria sim comparação. E você fala como se pô, ele fosse muito melhor, né? Não haveria comparação porque o Edu seria aclamado como melhor. Eu discordo. Sempre haveria comparação, sempre vai haver comparação entre André e Edu. Aliás, André ou Edu? Responde aí nos comentários. Obrigado, André Arthur, pela opinião impopular. O Jonatas Nascimento 8272 diz opinião impopular, porém popular. O Edu deveria deixar de viver fazendo as coisas do Angra e voltar a dar atenção ao Almar. Com a pausa do Angra, o Marcelo e o Felipe poderiam se juntar ao Edu para revisitar o trabalho do Almar. Quem sabe até lançar um disco novo. Estou sonhando alto. Você está viajando, né? Está viajando bastante, sonhando bem alto. Seria legal? Seria muito legal. Mas mesmo num retorno, eu duvido muito que o baixista fosse o Felipe Andreoli. Seria o Dafras. Mas enfim, eu acho que esse retorno do Almar não vai acontecer. E eu acho que o Edu não vai parar de revisitar as coisas do Angra, porque assim, isso lota show, gente. Querendo ou não, isso lota show. E o Edu, ele já deu a contribuição dele, ele já construiu o legado dele, né? 30 anos de carreira, álbuns que fizeram história. Ele pode viver do passado. Pode. E ele tá lançando trabalhos ainda. Ele vai lançar o último disco da trilogia dele, deve fazer turnê e vai continuar tocando Angra. Isso não. Desistam. Se vocês querem que o Edu pare de cantar as coisas do Angra, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acho que tá certo de não acontecer, porque é o trabalho dele. Ele tem as contas dele para pagar e tem que continuar fazendo o que enche show, que lota show. Beleza? Obrigado pela sua opinião. O arroba de Gabriel César diz, hashtag opinião impopular. O que o público fez com o crowdfunding do Evil foi um dos maiores crimes contra o metal no Brasil. Vocês lembram desse rolê? Que o Almighty fez uma turnê por crowdfunding. Então, ele, os fãs iam doando, se atingisse a meta estabelecida pelo crowdfunding, você pagava o show em determinado local e meio que o Almighty ia lá e tocava, né? Era uma turnê financiada pelos fãs. E foi um flop, flopou totalmente, assim, não teve adesão quase nenhuma. Não vou falar que nenhuma porque é falso, mas teve pouquíssima adesão. Os fãs demonstraram um pouquíssimo apoio. E hoje fica todo mundo aí chorando. Ah, o Almar podia voltar. Mas quando tava aí, ninguém financiava, ninguém apoiava. Os caras tomaram uma iniciativa muito boa, que poderia ser algo super inovador, assim, mas como flopou totalmente, nenhuma banda quis replicar, né? Concordo com a sua opinião, Gabriel. Eu nem acho que é impopular, eu acho que quem conhece esse episódio aí concorda, assim, que foi sacanagem, mano, sacanagem. Foi uma flopada gigantesca por falta de apoio do público, que hoje fica chorando as pitangas que a banda acabou. Muito obrigado pela sua opinião, mas essa não é a única. Ele tem mais uma opinião e ele diz o seguinte: opinião impopular, James Labrie é a alma do Dream Theater, mesmo sem alcançar as notas do auge. Timbre absolutamente único, eternizado na história do prog, substituí-lo por um cantor genérico, seria um grande erro, ainda mais neste momento de volta do Mike Portnoy e últimos trabalhos da banda. Tá, mas e substituir ele por um cantor não genérico e foda, tipo o Dino de Yellow City? Brincadeira, gente. Eu não vou mais levantar essa bandeira de saída do Labriga. Isso é muito arrogante por parte dos fãs de querer mandar nos artistas preferidos deles. E eu já desisti dessa. Eu sou time Fica Labri. Concordo que ele é a alma do Dream Theater, mas é o seguinte: o Portnoy também é. E ele saiu da banda. Eu acho que no Dream Theater não tem ninguém. Eu acho que o mais insubstituível ali é o John. Mesmo assim, eu acho ele substituível. Mas eu acho que o que mais faria falta na musicalidade do Dream Theater é o John Petrucci.
É, eu acho que substituído por um cantor genérico seria um erro, de fato. Mas com a volta do Portnoy, acho que o legal é deixar essa formação se aproveitar, assim, e reviver os bons momentos. Também acho que o Dream Theater está nos seus últimos lançamentos, vão lançar mais o quê? Um, dois discos? Não sei. O que você acha? Comenta aí. Obrigado, Gabriel, pela opinião. O arroba Rafael Freitas manda outra opinião sobre o James Labrie. Ele fala: Salve imagens, opinião impopular. O Labrie não devia se aposentar. Estou assistindo os vídeos do show no Palladium e não é que o homem está mandando ver. Está com mais controle na voz e performando como há muito tempo não se via. Não me parece que ele esteja usando algum recurso artificial, está soando bem natural e eu tô de cara, é outro vocalista. Se o Manu estiver acompanhando os shows, já deve ter se arrependido de pedir a demissão do Labrie. Jesus. Cara, não é que eu pedi a demissão do Labrie, eu também acho que isso seria grosseiro. Mas quando eu vi o primeiro show da reunião, eu falei que ele devia ter a humildade de dar um passo atrás e sair, né? Eu desisti dessa opinião, cara. Foi grosseiro e arrogante da minha parte. É como querer aposentar o jogador de futebol, né? E quem sabe a hora de se aposentar é o atleta, é o artista. Enquanto ele estiver se sentindo bem fazendo o que faz, tem que fazer. Eu me arrependi, sim. Eu mudei de opinião, seu time fica Labrie, continua aí com o Portnoy fazendo o seu som até quando você quiser, mano. E aí, quando não quiser mais, se o Labrie não quiser mais, espero que a banda ainda queira e que eles continuem com um novo vocalista. Mas até lá, fica até quando quiser, Labrie. E de fato, o primeiro show da reunião foi, nossa, cara, foi bem sofrível. Mas conforme os shows foram passando, as performances do Labrie foram melhorando. Não quer dizer que ele tá cantando como antes, mas quer dizer que ele melhorou, tá cantando melhor. Obrigado, Rafael Freitas, pela opinião. Para finalizar, temos a opinião do arroba Bruno Fernandes OS, Fernandes Os. E ele diz: já que tu meteu que gosta de Final Fantasy, vamos lá, mano. Final Fantasy XII tem uma das melhores tramas da série, mas o povo caga em cima ou ignora ele só porque o jogo é incompreendido. Concordo. Não lembro de nenhum jogo onde o protagonista não é o protagonista de verdade. Ele tá ali só acompanhando a história se desenvolvendo em tempo real. Aliás, o Van, eu já vou lendo e comentando. O Van, que é o protagonista do Final Fantasy XII, não era para ser o protagonista. Era para ser o Bash. Né? Foi assim de última hora que o Van virou o protagonista da história. E eu concordo. Eu acho que. Mas eu acho isso bom, tá? Eu não acho ele um personagem que enfraquece a história. Muita gente reclamou de ter o Van como protagonista. E eu acho que as histórias do Bash, da própria Ash, tem mais profundidade que a história dele, do Van. Mas, cara, eu adoro o Van enquanto personagem, né? Eu gosto dele. Eu tô do seu lado quanto ao Final Fantasy VIII. Deixa eu fazer mais comentários a respeito do 12 antes da gente passar pro 8. Final Fantasy 12 é foda. Assim, é um jogo subestimado. Quando se fala dos Final Fantasy de PlayStation 2, o 10 é tipo muito bem quisto e um favorito de muitos fãs. Até porque muitos fãs começaram pelo 10, né? Pela geração do PlayStation 2. Mas eu acho que o 12 dá de 10-0 no 10. Assim, é muito melhor, muito mais jogo. Seguindo pro Final Fantasy 8. Eu tô do seu lado quanto ao 8. Não é meu favorito. Então você não tá do meu lado, meu amigo. Porque é meu favorito. Brincadeira. Mas também nunca achei ele ruim. A história dele e os gráficos para a época são muito bons. Meu problema principal com ele é o gameplay. Equipar magia em slot de atributo quebra o jogo muito fácil. Valeu, tamo junto. Opinião impopular. Pra época até que foi bem bonito o gráfico, né? Hoje envelheceu bem, bem mal. Tudo bem que saiu uma versão remasterizada que eu comprei, que eu achei que não resolveu os problemas, né? Não fez ele se modernizar. Ele continua tendo envelhecido mal em termos gráficos. É meu jogo favorito da vida, cara. O jogo favorito. Eu adoro o sistema de magias, como você equipa ele com atributos e como é que você deixa seus personagens mais fortes assim, né? E com imunidade a tais elementos, o ataque elemental, as Guardian Forces também, que são os Summons, tem suas habilidades que você pode aprender.
Putz, cara, é muito legal. Eu amo esse jogo, é o jogo favorito da vida. É isso. Cara, eu concordo com você. Tudo. Amo Final Fantasy XII, o 8. Mandem mais opiniões impopulares sobre videogame, sobre RPG, principalmente sobre Final Fantasy, que eu adoro. Obrigado, Bruno, pela opinião impopular. E assim a gente finaliza o primeiro Opiniões Impopulares do ano. Gostou? Comenta aí, diz aí o que você achou. E se quiser sua opinião impopular respondida, deixa ela aí nos comentários e põe o hashtag Opiniões Impopulares ou Opinião Impopular em algum lugar no comentário. Porque assim você me autoriza a printar, botar aqui na tela e responder. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Deixa o like. Se ainda não deixou o like, deixa o like. É muito importante o seu like. Nos siga nas redes sociais. Quem quiser e puder contribuir com o meu trabalho via Pix, considere se tornar membro do Imagenscast. É isso aí. Falou.